Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia Gemini e hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Amatya Karka posicionado na casa 9. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Na astrologia Gemini, o Amatya Karka é o indicador da sua carreira, porque Amatya em sânscrito significa conselheiro ou ministro e Karka significa indicador. Então, quando nós unimos a expressão Amatya Karka, significa o indicador da sua carreira. O Amatya Karka ocupa o segundo grau sideral mais elevado em longitude. O Amatya Karka é como se fosse um tesoureiro no seu mapa, um ministro de finanças, um economista, um secretário, é um planeta prático. Então você deve desenvolver os temas da casa 9 para você conseguir alavancar a sua carreira. Só que o Amatya Karka na casa 9 não é o suficiente para dar um diagnóstico sobre a sua carreira. Você precisa interpretar o Amatya Karka de maneira combinada. Então, você deve verificar qual é o signo que ocupa a casa 10, porque a casa 10 é a casa que naturalmente representa a sua carreira. Então, você encontra o signo sideral que ocupa a casa 10 e identificar o planeta regente da casa 10 e onde este planeta vai, em qual casa ele vai, que isso vai dar uma outra indicação paralela de qual é o tipo de carreira que você veio fazer. Então você interpretando o regente da casa 10 combinado com a Amatya Karka, você vai chegar a uma síntese sobre a sua carreira, sobre o que você veio fazer aqui. E qualquer um dos 8 astros pode ocupar o posto de Amatya Karka, desde os luminares, que são o Sol, a Lua, as 5 estrelas vagantes, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno, e até mesmo o nó do norte da Lua, o Rahu. Qualquer um desses 8 pode ocupar sim o posto de Amatya Karka, só que nesse vídeo eu não vou focar em descrever os efeitos de cada um dos 8 astros posicionados na casa 9, mas sim descrever para vocês o efeito do que o Amatya Karka individualmente produz quando está posicionado dentro da casa 9. Eu escrevi aqui no canto da lousa as profissões que são mais objetivamente associadas a uma Amatya Karka na casa 9. Eu vou ler uma por uma, explicar o que ela significa. E embora você tenha o seu Amatya Karka posicionado no 9º signo, contado a partir do ascendente, ou como se chama em sânscrito, Lagna, não significa necessariamente que você terá o Amatya Karka posicionado dentro da cúspide da casa 9. É por isso que na astrologia védica nós utilizamos o chamado mapa bhava, cuja função é de organizar as cúspides. Então você deve verificar de fato no mapa bhava se o Amatya Karka está de fato contido dentro da cúspide da casa 9, porque se pelo mapa bhava estiver acusando que não, então o veredito será não, você não tem o Amatya Karka na 9. Esse vídeo é destinado única e exclusivamente para quem possui o Amatya Karka na casa 9, calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É bem específica a minha orientação. Então, se você veio aqui porque você calculou o seu Amatya Karka de acordo com a Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra sorte de Ayanamsha, eu vou pedir educadamente para você fechar o vídeo e sair, porque esse vídeo simplesmente não é para você, é uma perda de tempo. A minha orientação é bem específica. Esse vídeo é orientado para quem possui o Amatya Karka dentro da cúspide da casa 9, de acordo com o mapa bhava e o Amatya Karka calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Então, se você achou que as minhas orientações foram muito pesadas e ainda ficaram dúvidas sobre como encontrar o Amatya Karka, você não precisa entrar em pânico, porque eu tenho um tutorial que vai ajudar você a como encontrar o seu Amatya Karka. Então, caso você não conheça esse tutorial ainda, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te orientar
para um vídeo que tem escrito na capa os 8 Karkas. Então você clicando nesse link, você vai cair diretamente no meu tutorial em que eu ensino passo a passo de como você calcular a sua sequência de 8 Karkas, ou Charakarkas, ou como se chama em português, indicadores móveis, dentre eles o que interessa para esse vídeo, que é o Amatya Karka. Então, uma vez que você fizer esse tutorial, aí você volte aqui para que nós possamos dar continuidade à aula. Aqui do lado da lousa eu coloquei, como eu falei para vocês, as profissões que são mais objetivamente associadas à casa 9. Caso você tenha o Amatya Karka posicionado dentro da cúspide da casa 9, ele vai estar representado pelas letras A, M, K dentro desse triângulo aqui. Esse daqui, como vocês podem ver, é um mapa com design do norte da Índia. Então, a casa 9 é sempre representada por esse triângulo aqui. Então, o que acontece quando nós pegamos o indicador da carreira, segundo a astrologia Jaimini, e colocamos para operar dentro da casa 9? Existem várias carreiras associadas à casa 9. Só que a mais objetiva que eu posso pensar nesse momento é a academia. A casa 9 rege a academia, as universidades, as faculdades, sejam elas públicas ou pagas. E a casa 9 rege o ensino superior. Diferentemente da casa 5, que rege o ensino médio, e a casa 4, que rege o ensino fundamental, que é o básico da educação para a pessoa entrar no mercado de trabalho, a casa 9 representa o ensino superior, e não somente o terceiro grau, mas também mestrado, doutorado, pós-graduação, intercâmbios. Então você, com a Amatya Karka aqui, você pode trabalhar como um acadêmico, como um professor ou uma professora de universidade. Você pode trabalhar na docência. A casa 9 rege gurus. É a descrição clássica mais assim precisa sobre o que a casa 9 rege. A casa 9 rege gurus, porque originalmente essa é a casa de Sagitário e é do seu regente Júpiter. E Júpiter é chamado em sânscrito de guru. Então, o guru é o mentor espiritual dos devas. Então, a casa 9 representa todos os devas, representa os Vedas, os Puranas, os Sutras, os Shastras, os épicos da Índia. Representa também, em certo sentido, a astrologia. Mas o uso da astrologia no sentido tradicional da visão hindu era para agendar a época mais auspiciosa para se desempenhar um ritual, um yajna, no sentido do Rig Veda e dos livros clássicos dos Vedas. Era isso que majoritariamente a astrologia era utilizada dentro da tradição hindu. Então, a casa 9 ela representa sim a astrologia, só que a astrologia é muito mais focada para a definição de datas auspiciosas para eventos. Mas também pode ser utilizado como aconselhamento. A casa 9 é a casa dos gurus. E os gurus, eles são, na Índia, brahmins, são sacerdotes. Então, você pode, com a Amatya Karka aqui, ganhar a vida como sendo um brahmin, como sendo uma pessoa que ensina sobre os Vedas, que ensina sobre a literatura védica, sobre o Vedanta, que é a filosofia védica, que inclusive vai ser a inspiração para a filosofia grega. Você pode ser um professor de astrologia hindu. E a casa 9 representa também o casamento religioso.
Diferentemente da casa 7, que representa o casamento civil, a casa 9 representa o casamento religioso, mas não significa que o casamento religioso ele não possa ter amor envolvido. Mas o casamento religioso, ele normalmente existem outros interesses envolvidos, como religião, política, mas são os brahmins que desempenham os casamentos religiosos na Índia. Então a pessoa com a Matsya Karka na casa 9, ela pode se ganhar a vida fazendo cerimônias de casamentos religiosos. A casa 9 rege agências de viagens, porque é a casa que representa viagens para o estrangeiro. Mas assim, viagens de longa distância em que a permanência normalmente é longa. Diferentemente da casa 3, que representa viagens de curta distância, em que a permanência em terras estrangeiras é mais curta. A casa 9 representa viagens que são mais longas. Então você pode trabalhar como uma pessoa que vende pacotes de viagens, uma pessoa que trabalha como um guia turístico, que apresenta uma cultura estrangeira para o povo do seu país. A casa 9 rege relações internacionais e conexões internacionais de todas as sortes. Então você pode trabalhar como um diplomata, uma pessoa que representa internacionalmente o país. Você pode trabalhar como um missionário. A casa 9 rege também trabalho missionário, de pessoas que vão pessoas que vão em terras estrangeiras para pregar a palavra do Dharma, a palavra de Brahmin, e não converter as pessoas, porque no hinduísmo a conversão ela não é vista como uma coisa boa, porque para você entrar na religião hindu você precisa sentir uma ligação de coração, não pode ser uma coisa forçada, de você converter a pessoa utilizando medo, manipulações, chantagens. Então assim, o trabalho missionário do hindu é muito mais de apresentar o Dharma, a palavra da astrologia védica, o que são os Vedas. E então você pode trabalhar com estrangeiros, com o Matsya Karka na casa 9. Você pode trabalhar em terras estrangeiras, você pode imigrar para um outro país e consolidar uma carreira em outro país. Ou mesmo que você trabalhe no seu país de origem, mas pode ser que você trabalhe atendendo estrangeiros ou ajudando pessoas estrangeiras a se adaptarem à cultura local. Também pode ser nesse sentido. A casa 9 rege línguas estrangeiras, de fato. Então você pode trabalhar como um professor de línguas. Uma pessoa que... ou uma pessoa que tem alunos que são estrangeiros e que estão aprendendo a língua local. Pode ser nos dois sentidos. Tanto de você se ensinar uma língua estrangeira para uma pessoa que é estrangeira. Então, ensinar o português para estrangeiros, por exemplo, pode ser nesse sentido também. E a casa 9 ela rege também as línguas litúrgicas, sobretudo as línguas litúrgicas, como sânscrito. Então, você pode ser um professor de sânscrito, uma pessoa que ensina a linguagem dos sutras, a linguagem dos Vedas, e também a casa 9 rege mantras, e também o canto, a recitação de mantras. Então, você pode ser uma pessoa que ensina as pessoas a recitarem mantras. O direito religioso é visto na casa 9. Embora a casa 9 possa reger o direito em linhas gerais, porque o direito é o estudo das leis, de quais são os nossos direitos e deveres. Então a casa 9 é a casa que representa a legislação. No sentido secular, é a casa que rege a legislação, a Constituição é vista pela casa 9. Só que, assim, num sentido mais específico, a casa 9 rege, sim, o direito religioso. Então você pode trabalhar
como um advogado que representa clientes que são pessoas religiosas, como, por exemplo, hindus em terras estrangeiras que sofreram discriminação por serem hindus. Então, um advogado que representa interesses dos hindus em terras estrangeiras pode também representar isso. Engenharia de templos também é vista pela Casa 9. A Casa 9 rege templos, rege lugares sagrados, rege gurudwaras, monastérios. Então, você pode trabalhar como alguém que projeta templos, como um arquiteto de templos, um designer de templos, um engenheiro de templos, ou uma pessoa que fornece material de construção destinado para a construção dos templos. E também com mobiliar templos. Uma pessoa que constrói móveis para serem colocados dentro de templos. A Casa 9 representa também murtis. Murtis são, em sânscrito, que se chama de estátuas, que são estátuas que representam um determinado deva. Então, a pessoa com a Matya Karka, que ela também pode se beneficiar na compra ou na venda de murtis, de estátuas, de abrir lojas que representem, que vendam produtos religiosos ou produtos sacros. E também uma pessoa que vende textos sagrados, que vende Vedas, que vende épicos. E a Casa 9 também representa centros holísticos. Então você pode se beneficiar abrindo um centro holístico, quando você tem uma Matya Karka na Casa 9. Um centro holístico pode ser um lugar onde os alunos aprendem sobre yoga, aprendem sobre meditação, aprendem sobre Vedanta, aprendem sobre astrologia, sobre conhecimentos holísticos, massagens, formas de cura mais sutil, que ajudem a pessoa a se alinhar com o divino, a se conectar com o divino, que a Casa 9 é a nossa conexão com Brahman, nossa conexão com Deus, ou no caso das Shaktas, com Devi. A Casa 9 representa também peregrinação. É a casa que representa peregrinação. A Casa 12 também representa peregrinação. Só que a Casa 9 são peregrinações para lugares que são consagrados. Como, por exemplo, uma pessoa que vende pacotes de viagens para um público que é todo de shivaístas, de pessoas que adoram a Shiva, como é o meu caso. Os shivaístas consideram um lugar mais sagrado o Monte Kailash, que é a própria representação natural de Shiva. Então, uma pessoa que organiza uma expedição, uma peregrinação para o Monte Kailash, ou no caso dos Vaishnavas, o Harikpauri em Haridwar, que é considerado o lugar onde o Vishnu nasceu como o avatar Vamana. É considerado um lugar sagrado, à beira do rio Ganga. Uma pessoa que organiza a peregrinação para esses lugares. Ou uma pessoa que organiza a peregrinação para o Nepal, que é considerado o lugar de nascimento de Siddhartha Gautama. Então, as pessoas que são budistas vão considerar o Nepal como um lugar sagrado, de peregrinação. Então, é uma pessoa que organiza viagens para esses lugares. A Casa 9 também pode representar geografia também, principalmente geografia sagrada. Uma pessoa que com a Matya Karka aqui, ela pode ganhar a vida ensinando sobre geografia, sobre a geografia sagrada. A Casa 9 rege também o poder legislativo, no sentido secular. No sentido hindu, é como se fosse os Dharma Shastras, que é o sentido da legislação hindu clássica, mas assim, no sentido secular, é o poder legislativo. Então, assim, o poder legislativo são o Congresso,
que tem os seus deputados que são eleitos através do voto e que eles são eleitos para criarem leis, que são de interesses, assim, não da população de maneira geral, mas que são de interesse das pessoas que votaram para eles. Então, assim, o poder legislativo é essencialmente quem cria leis. Só que a Casa 9 também rege o poder judiciário. O poder judiciário é quem julga as leis, são os juízes de primeira vara, segunda vara. Então você pode trabalhar como um juiz, como um desembargador, com a Máttia Karka na Casa 9. Uma pessoa que tem conhecimento de leis e que julga, uma pessoa que é erudita nas leis civis. E, por último, a Casa 9 rege a filosofia. No sentido hindu, a filosofia é o que se chama de Vedanta. E existem vários ramos do Vedanta, como o Dvaita Vedanta, Advaita Vedanta, etc., que é considerada a tradição filosófica mais antiga do mundo ainda em existência. E o Vedanta inspirou a filosofia grega. As pessoas aqui no Ocidente pensam que a filosofia nasceu na Grécia, nasceu com Sócrates, Platão, mas o Vedanta é bem mais antigo do que a filosofia grega. Não que a filosofia grega não tenha os seus méritos. O Amatya Karka na Casa 9 pode fazer de você um filósofo, uma pessoa que escreve livros de filosofia, que vende livros de filosofia, que dá aulas de filosofia. Tá certo? A Casa 9 não necessariamente requer diplomas, assim, porque existem certas formas de ensino que não precisa de um diploma, assim, que não está somente restrito ao ensino dentro da academia. Mas também há formas de ensino que não são também reconhecidas pela academia, que hoje é considerada basicamente positivista, em monografias, dissertações e teses, assim, é meio que considerado um tabu hoje você citar passagens de textos sagrados. Hoje é visto como visto como uma coisa negativa. Então, assim, o que eu estou tentando dizer é que o ensino relacionado às coisas da Casa 9, ele não está só limitado à academia pública ou privada, mas ele também está ele também contempla formas de estudo, de ensino que não são reconhecidos por uma academia positivista, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!